A gente já sabe que a Jeanne não tá viva no presente, e todo fã de One Piece sabe que a máxima de Oda não mata personagens morre quando o assunto é flashback. Como se toda a violência definitiva, que por vezes não vemos no presente, estivesse acumulada da maneira mais emotiva e brutal no passado. Oden, Otohime, Fisher Tiger, Professor Clover, Hiruruki, Belle Mary e Kuina são apenas alguns dos nomes que fizeram história e viraram história no mangá. Basicamente o que eu tô falando é, a Jeanne não vai sobreviver ao flashback. E no último capítulo nós vimos exatamente o começo do fim da personagem, que acreditamos ser a mãe da Bonnie, mas de quem pertence a silhueta responsável por tornar real esse terrível destino. Como vimos no capítulo 1097, a nossa principal pista, como foi reportado ao líder dos revolucionários, era que ele era um inimigo inesperado. O flashback de Kuma é uma história que tem momentos de alegria, paz, esperança e devoção. No entanto, é permeado também por violência, dor e tristeza. Após anos lutando pela liberdade junto aos revolucionários, as vitórias, mais cedo ou mais tarde, voltariam a se tornar derrotas. Nós sabemos porque nós viemos do futuro. E que ironia, que derrota mais amarga do que a identidade desse inimigo inesperado. Ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Bartolomeu Kuma. Fala galera, Chapéus para aqui, eu sou o Derek. Tá curioso? Cara, faz muito sentido essa teoria, sem sacanagem. Eu não falo isso de todas as teorias do Joe. Linkzinho na descrição, traduzimos da gringa pra vocês. Deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente. Eu tô achando que o Kuma é sim o cara que sequestrou a Jeanne, mas não da maneira que a gente pensa. E mais, Prêmio iBest, link na descrição, bacaninha, quem fizer é brabo, tamo junto. 6 horas domingo tem live, todo domingo 6 horas live, então não deixe de passar lá, clicar no YouTube, dar o follow e tal, porque vale a pena. Nem se mais delongas, Anãozito. Chama ela, porra. Chama ela. Vitor. Parte 1. Desprovando o esperado. A cena final do capítulo 1097 pinta uma situação específica. Uma espécie de emboscada ou armadilha que pôde pegar uma parte do exército revolucionário despreparado, o que resultou no sequestro da sua comandante. A comunidade levantou diversas hipóteses no Twitter, nos comentários do review, no canal, em outros canais, no grupo do Facebook, no Zap, enfim, muitas hipóteses foram levantadas. Naturalmente, por se tratar de uma emboscada da Jeanne, comandante dos revolucionários, ex-escrava, a hipótese da Cipher Pol, inclusive a própria CP-AEG-0, que sabemos que é o grupo de elite entre as agências secretas do governo mundial, foi considerada. E realmente, existiam até alguns argumentos interessantes. Falando do enredo, seria uma maneira de mostrar o confronto histórico entre Dragons revolucionários e essas agências do governo. E a gente sabe que tem muita história aí. Se formos no detalhe, no capítulo 803, vemos o Dragon falando justamente sobre como a Cipher Pol se expandiu nos últimos anos. Se lembrarmos também o capítulo 1018 e 1019, o Rusui revela que ele era um agente da organização 12 anos no passado, quando Shanks rouba a suposta Gomu Gomu no Mi. Então, 14 anos atrás, Cipher Pol certamente existia, operava e era relevante. Isso a gente sabe também que é confirmado pelos agentes do governo que operaram durante o massacre de Ohara, com o pai do Spamban, o Spandini, e também os agentes do governo que informaram diretamente o Jay Garcia Saturn durante o incidente de God Valley 38 anos no passado. Então, mesmo que não tão grandiosa como atualmente, a Cipher Pol sempre existiu e sempre operou. No entanto, a gente tá falando de um inimigo inesperado, e a Cipher Pol é qualquer coisa menos inesperada para tretar com os revolucionários. O que nos leva à parte 2. Tá quente! Tá quente! Tá quente! Esfriou, esfriou. É ele, pô. Akainu, o Homem de Magma. Ele é a figura inesperada. Capítulo 595. Bonnie acorrentada, entregue, na bad. Akainu, capturando, debochando, nos dando pistas. A reação da supernova é clara e ela parece culpar Akainu. Eu nunca vou te perdoar. Nunca. Isso aí não é a mera reação de uma pirata capturada por um marinheiro. Existe ressentimento, vingança, dor nas palavras da Bonnie. Uma mágoa passada. Isso também conversa com algo que a gente viu até recentemente no mangá, no capítulo 1092, onde vemos a memória do próprio Sakazuki dessa captura, e ela revela um pouco mais da conversa que teve com a pirata. E qual era o assunto dessa conversa? Justamente o seu pai, e como ele se voluntariou a se tornar uma arma do governo mundial.
Frase que deixa Bonnie maluca, com ódio e indignação. Ela bradava contra as informações apresentadas. Para essa filha, seu pai nunca se entregaria para seus maiores inimigos, para funcionar como um instrumento de dor e opressão das pessoas. Uma mera casca sem vida a ser usada por seus maiores inimigos. Isso naturalmente é inaceitável para Bonnie. Se coloca no lugar dela. Imagina tudo que a gente viu do Kuma no seu passado, no flashback. Imagina como ele criou a própria filha. E aí ter um almirante da marinha virar pra tu e falar que ele se entregou e virou uma arma humana, sendo que ele nunca te deu satisfação. Isso é inaceitável e a reação da Bonnie está justificada nesses termos. E vale também refletir nas palavras de Sakazuki no fim do seu encontro recente com Kuma. A vontade e o coração. A marionete que perdeu tudo. Isso é um indicativo que Akainu interagiu, conheceu o revolucionário em algum momento em seu passado, porque ele reflete sobre as mudanças drásticas que a marionete, entre aspas, passou. Mas isso talvez seja uma pista ainda maior que imaginávamos. O que nos leva à questão, parte 3. Quando Kuma virou um pacifista? A gente sabe que no passado o Vegapunk integrou o grupo Mads, e vemos no capítulo 1066, que se passa 22 anos atrás, alguns meses depois do incidente de Ohara, que a essa altura Vegapunk já tinha sido capturado e trabalhava para o governo. Então, Areijo tem 24 anos de idade, e a gente sabe que ela é modificada pelos fatores de linhagem pelo Judge, que é o pai dela, né? Areijo é irmã do Sanji. 25 anos atrás é mais ou menos a idade estimada da Stussy, que é supostamente a primeira clone a existir. E quando ela aparece, o Vegapunk já está em Egghead, supostamente, né? No capítulo 1072 a gente vê essa cena. Então a gente consegue colocar aí que o Vegapunk foi capturado pelo governo mundial há mais ou menos 25, 26 anos atrás, porque, segundo o capítulo 840, durante o arco de Whole Cake, quando a gente está aprendendo sobre a Guerra 66, Judge e o passado da família do Sanji, o seu irmão Yonji acaba narrando para ele sobre as descobertas do Mads. E, como após Vegapunk conseguiu ter sucesso em sua pesquisa sobre o fator de linhagem, ele acabou sendo ameaçado e preso pelo governo mundial. A gente viu também no capítulo 1072 que Kuma visitava o Vegapunk volta e meia para discutir pesquisas e novas possibilidades de sua fruta. Visitas provavelmente resultaram na implementação do projeto da arma humana. A gente vê também no capítulo 1061, bem no iniciozinho de Egghead, que a Bonnie tem intimidade com o lugar, ela já conhece, já descreve, já comenta ali com o Luffy quando ela está se recuperando da água do oceano. Então isso corrobora a ideia de que ela visitava Egghead com o pai dela quando ela era muito nova. Vale dizer que a gente também não sabe exatamente quando aconteceu a cena entre Kuma e Vegapunk que foi mostrada no flashback do 1072. Mas pelo contexto do flashback e o quanto no passado ele voltava para explicar a pesquisa relativa à Stussy, faz sentido chutar que aquilo aconteceu pelo menos 10 anos no passado. E aí a gente começa a embarcar em alguns detalhes bem interessantes. Já reparou que os olhos do Kuma mudaram com o tempo? Durante o flashback, a gente vê a íris, a pálpebra, a gente vê que o Kuma tem os olhos ali normal. Mas em determinado momento da história, a gente nunca mais vê os olhos verdadeiros do Kuma, fora quando ele já está robotizado. E o Oda é super consistente com esse detalhe nos flashbacks durante a história de One Piece. 12 anos atrás, durante o incidente do Reino de Goa, o flashback de Sabo e esse Luffy, a gente pode ver os 3 revolucionários juntos, Dragon, Ivankov e Kuma. No entanto, o gigante gentil tem seus olhos encobertos por um capuz. A mesma coisa acontece nos flashbacks do capítulo 794 e 908. No 794, o Sabo relembra seu passado com os revolucionários e como ele acordou do coma depois de ter sido atacado pelos navios dos Tenryubitos e resgatado por Dragon. Mas, de novo, o Kuma e os olhos dele estão fora da cena. Mas relaxa que no 908 a gente bate de frente com os olhos do Kuma. Só que, quando o Sabo tá lembrando dele, daquele gentil Kuma, a gente vê o sorrisinho, mas não vê os olhos. A partir daquele momento, ele já tá de óculos. 12 anos no passado. Todos os indicativos é que ele já não tinha mais seus olhos naturais. Porque falando sério, se não deu pra reparar ainda, esses óculos não são óculos, tá? É só um disfarce para o sistema óptico do robozão que vira. E a gente tem várias evidências de que são olhos robóticos, porque isso já foi apresentado no mangá. A gente já viu o Kuma depois de tomar muito dano, seja contra o Zoro ou durante o time skip, quando ele protegeu o Sunny, e principalmente em Marijô como escravo. O olho dele fica vermelho sem os óculos, como se fosse o olho do Exterminador do Futuro ou um robozão mesmo. E pra mim, a partir do momento que ele começa a usar óculos, é o momento que ele começa a querer esconder as modificações cibernéticas que ele sofreu.
uma parada para humanizar mais ele, mas o processo já estava ocorrendo a partir desse momento. Para mim, isso é claro. O que nos leva à parte 4. A resposta era óbvia. Beleza, baseado nas modificações cibernéticas do Kuma, isso confirma que o projeto pacifista já tinha começado há pelo menos 12 anos atrás. Nós sabemos também que o Kuma se manteve aliado e fiel ao Ivankov Dragon por muitos anos depois. E essa evidência é baseada num diálogo muito específico que o Oda mostrou pra gente. No capítulo 560, o fofoqueiro celestial Don Quixote do Flamingo revela para Ivankov e Luffy que há apenas poucos dias, isso é importante, apenas poucos dias, o Dr. Vegapunk tinha feito as modificações finais que tiraram completamente a humanidade e consciência de Kuma e o tornaram uma arma humana. Então isso basicamente confirma algo que já era muito óbvio, o Kuma ainda tinha sua consciência no início do projeto e ele só foi perder durante a Guerra de Marineford, mais de 2 anos no passado. Vale também lembrar a última coisa que Kuma disse para Luffy em Sabaody. Abre aspas, nós nunca mais nos veremos. E parece que isso virou verdade. Desde aquele momento, Kuma nunca mais mostrou ter personalidade ou fazer atos que fossem dele próprio e não programados. Porque até mesmo defender o Sunny durante o time skip parece que foi algo programado, uma promessa de Vegapunk a Kuma. Então agora, vamos analisar nossa prova final. Voltando ao capítulo 1097, voltando ao painel da pessoa que raptou Jinny. A gente já viu essa composição, esse exato estilo de quadro no mangá. No capítulo 507, quando Luffy e sua tripulação são confrontados por um pacifista, a resposta sempre esteve óbvia. Quem capturou o Jinny e surpreendeu seu esquadrão não foi o Gorosei ou a CP0 e nem mesmo a Akainu. Na verdade, quem poderia entrar no meio de um batalhão do exército revolucionário, não ser parado e capturar diretamente a comandante do exército do leste? Óbvio, o próprio Kuma. Mas aí, cara, que tá, não é o Kuma. Na verdade, esse é o primeiro protótipo do projeto pacifista, o primeiro clone de Kuma. Na verdade, foi ele, a mão do governo mundial, que teria capturado a Jinny. Teoria quente. Eu dou 1.8 de 3 cachimbos. Quanto menos cachimbos, melhores, né? Porque quanto mais cachimbos, mais longe da verdade está. Ou mais perto, depende da... Não, tô zoando. Eu achei interessante essa teoria, tá? Quem quiser ver a teoria completa no Twitter do Joe, linkzinho na descrição. Mas deixa eu comentar alguma coisa. Cara, 14 anos no passado, eu acho que é muito cedo para o robô pacifista estar pronto e ele ser indistinguível do próprio Kuma para Jinny a ponto de conseguir entrar e capturar. Acho que seria uma tecnologia muito avançada, porque o governo mundial faz questão de expor para o mundo durante Marineford quando a tecnologia está completa. E antes a gente sabe que o Kuma ainda está meio que um protótipo super avançado. Então, sabendo que em Sabaody aparecem os primeiros pacifistas, por Sabaody é 12 anos antes, será que se o governo mundial já tivesse essa arma, eles não iam estar usando ela desde cedo? Por isso que eu achei meio essa teoria. Não iria jogar um balde de água fria na teoria no final do vídeo. Mas eu tenho que falar aqui a minha opinião pessoal. Eu acho que todos os elementos apresentados são interessantes, eu vou hypar muito. Se for de fato um pacifista, talvez o PX-1. Ah, não, mentira, ia ser muito ruim isso. Mas talvez um pacifista protótipo seria bacana. Porque agrega os elementos de tipo, como assim um inimigo inesperado? Um protótipo do governo mundial seria muito inesperado. Mas aí o Vegapunk faria isso logo de cara, sacou? Fica naquela área cinzenta. Galera, comenta aí o que você achou, deixa o like, se inscreve. Cara, prêmio iBest aqui embaixo, quem puder dar essa moral pra gente. Linkzinho de inscrição, Instagram, Twitter, quem puder seguir lá, mandar mensagem, tamo juntasso. Live domingo, um beijo, um queijo, obrigado Alonzito pela edição incrível como sempre. É isso, galera, e valeu! Pode palha secreto, galera. Olha só, papo reto. Passem protetor solar. Vocês viram que minha cara está vermelha, tal qual um pimentão vermelho. Então, por quê? Porque eu fui na praia no nublado, tava nublado, quinta-feira aqui no Rio de Janeiro estava nublado, sol entre nuvens, eu falei, dane-se, não passei protetor, fui muito inocente, porque eu sou branco demais, gente, sou branco demais, qualquer solzinho já pega, geralmente eu passo um protetor 99 no rosto de manhã, sem meme, né, porque é importante pra saúde dermatológica, passar protetor até mesmo quando a gente sai, nem sai de casa, às vezes tem sol.
Não, sem meme, papo reto. Às vezes até pra ficar em casa é bom passar um protetor. Mas independente dessa radicalização, assim, não precisa ser tão extremo assim, mas é bom passar, passa protetor se for na praia, pô, pelo amor de Deus, ou na piscina, ou qualquer trilha, estiver exposto ao sol. É isso, galera, esse é minha sabedoria do Pode Parecer Secreto. Obrigado pra quem fica, tamo junto, é isso, galera, e valeu, 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 valeu.